Então, aqui em Salmo, capítulo 13, versículo 3, todos encontraram? Diz assim: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na onde? Na morte. Então preste atenção, isso aqui foi uma oração que Davi fez. E esta oração, irmãos, deve ser feita por nós também. É uma das orações mais importantes que nós devemos fazer. Por quê? Por causa do pedido que ele fez. O que ele pediu? Vamos ver de novo no versículo 3. Atenta em mim, ouve-me, Senhor meu Deus. O que ele pede agora? Alumia os meus olhos, ou seja, ilumina os meus olhos, me faça ver, me faça enxergar. Para quê? Para que eu não adormeça na onde? Na morte. Essa morte aqui é morte espiritual. Então o salmista estava pedindo: Deus, abre os meus olhos, para que eu possa ver, para que eu não adormeça espiritualmente. Porque, irmãos, infelizmente, existem muitas pessoas nos dias de hoje que estão dormindo o sono da morte, a morte espiritual. Pessoas que estão frias, pessoas que estão abatidas, amarguradas, que não têm vindo buscar a Deus e que conhecem a palavra, mas que talvez esfriaram. Entrou a pandemia, eu já venho falando isso há muito tempo, e no culto anterior eu falei sobre isso. A pandemia, que nós cremos que foi permissão de Deus, porque tudo tem a permissão de Deus. Existe uma diferença entre vontade e permissão. Tem coisas que não é a vontade de Deus, mas Deus permite para um fim, para um propósito. E a Bíblia fala que tudo coopera para o bem. E eu creio que Deus permitiu a pandemia, para quê? Para que as pessoas despertassem, para que as pessoas acordassem, e se voltasse para Deus, viesse correndo para a igreja, e aqueles que já estão na igreja, se firmar. Mas infelizmente, não é o que nós temos visto, e não só aqui na nossa igreja, isso é geral. A gente conversa com pastores, e a gente entra nesse assunto e fala sobre isso, é geral. Quer dizer, a pandemia, que deveria ser o impulso para as pessoas acordar e falar: peraí, Jesus está voltando, isso não é normal, eu preciso me apegar com Deus. E infelizmente para muitos, e olha, não estarei exagerando se eu falar a maioria, graças a Deus que não para você, porque você está aqui, mas a maioria daqueles que conhecem a palavra, a pandemia serviu para afastar mais a pessoa de Deus. Triste isso. Pessoas que talvez já estavam na igreja, mas não estavam bem, e aí adormeceram de vez. E nós precisamos despertar essas pessoas, precisamos acordar elas enquanto é tempo, precisamos falar a verdade para essas pessoas. Enquanto a gente ficar passivamente, às vezes tratando as pessoas, não estou dizendo que a gente tem que ser rude, ser grosso, nada disso. Temos que ser gentis, mansos, amorosos, sim. Mas há momentos que nós devemos ser usados por Deus para dar um chacoalhão naqueles que estão dormindo. Porque enquanto a gente ficar passando a mão na cabeça, aquela pessoa nunca vai sair do sono da morte. Eu louvo e agradeço a Deus pelas vezes que Deus usou alguém para me dar um chacoalhão, porque ali eu acordei. Às vezes eu até não gostei no momento, mas depois eu pensei bem: Senhor, graças a Deus, porque senão eu poderia ter caminhado para o sono da morte. Então existem muitas pessoas que precisam desse despertar, estão dormindo. Eu lembrei daquele desenho, não sei se é da sua época, muitos aqui vão lembrar. O desenho tinha um episódio do Pica-Pau. Quem já assistiu o Pica-Pau? Que tinha um jacaré, o Pica-Pau tinha vários inimigos, né? Tinha o Zé Curubu, e tinha um jacaré que uma vez ele colocou o Pica-Pau na frigideira. Você lembra desse episódio?
E aí ele ficava cantando uma canção de ninar. Dorme, filhinho do coração. Quem lembra desse episódio? E ali, por que ele fazia carinho? Porque na verdade ele queria o quê? Devorar ele. E é assim que o diabo está fazendo na vida de muita gente. Dorme, filhinho. Não precisa ir para a igreja não. Fique em casa. E a pessoa está cada vez mais dormindo. E aí, a hora que acordar pode ser tarde demais. Como as 5 virgens, que a Bíblia fala que as 10 adormeceram, mas 5 eram loucas, porque além de adormecer, não levaram azeite. E a hora que chegou o noivo, acordaram, mas aí já era tarde demais. Não deu mais tempo. Então, o que nós temos que fazer com essa palavra? Primeiro, fazer essa oração por nós. Essa é uma oração que eu faço para mim, eu tenho feito. Deus me mostra se tem algo errado na minha vida, porque o que está em risco é a minha eternidade. Aqui eu não estou falando agora como pastor, eu tenho uma alma e eu quero ser salvo. Então o que está em risco é a sua eternidade, a nossa eternidade. Então, Senhor, mostra, porque se tem algo de errado na minha vida, ou se eu estou adormecendo, eu preciso ver para acordar, enquanto é tempo. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E muitas pessoas estão dormindo, deixando para depois, deixando para amanhã, e o diabo só cantando a canção de ninar: dorme, filhinho. E a pessoa cada vez mais morrendo espiritualmente. Então, se isso está acontecendo conosco, hoje nós vamos fazer essa oração. Deus, ilumina os nossos olhos, me faça eu ver, Senhor, porque eu não quero e não vou dormir o sono da morte. Amém? Quem veio aqui para se despertar nessa manhã, diga amém. E uma vez fazendo isso por nós, fazer pelas demais pessoas, aquelas pessoas que estão próximos, principalmente próximo de nós, que estão dormindo. Então a gente tem que chegar nessas pessoas e dar aquele choque de realidade. Eu não estou dizendo que você tem que ser bruto, você tem que ser grosso, não. Mas irmãos, existem pessoas que, se você tenta de um jeito, você não consegue, então você tem que chegar e dar aquele choque naquela pessoa, para ela acordar. Às vezes é chegar naquele familiar, chegar no marido, chegar no filho, ou num amigo que você gosta tanto. Puxa, eu tenho um colega que era da igreja e não está vindo mais na igreja. É chegar e falar a realidade. O que é a realidade? Fulano, você quer ir para o inferno? Eu sei que é uma palavra pesada essa. Você quer ir para o inferno? A pessoa vai falar: claro que não. Mas olha a sua vida. O que você está fazendo? Acorda. Será que você não está enxergando? Será que você não está vendo que essa frieza espiritual, essa rejeição de querer vir para a igreja, é o sono da morte, é tudo que o diabo quer, para quando Jesus volte você fique? Porque o que o diabo quer não é destruir vidas, vida financeira, colocar doença. Não, pastor, não. O propósito principal do diabo é almas para o mesmo lugar que ele vai, que é o inferno. As pessoas pensam que o diabo veio para colocar doença, fazer alguém ter problema financeiro. Não, e são meios, mas o propósito, porque o diabo, por incrível que pareça, ele tem propósito, e o propósito dele é o quê? Almas no inferno. Então, aí, a pessoa fica dormindo o sono da morte, e é tudo que ele quer. Aí a pessoa vai adormecendo e não consegue acordar. Mas se Deus está nos dando essa palavra hoje, é para a gente despertar e despertar quem está dormindo, amém? Começando pelos nossos familiares, para os seus filhos. Você tem que chegar e falar sério com os filhos, como eu falo sério com os meus filhos. Quando eu vejo que um está meio assim, eu chamo junto no quarto, onde for na sala, eu falo: peraí, que negócio é esse? Você quer isso? Você quer aquilo? Não que algum deles tenha feito alguma coisa errada, não, graças a Deus. Mas quando a gente percebe, e aí, por isso que você tem que estar bem, por isso que um na casa tem que estar bem. Para quê? Para levantar o outro. Que a Bíblia fala que é bom serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Mas se todo mundo tiver caído, mas você não vai estar caído, porque Deus está te dando essa palavra, amém? Para quê? Para você levantar, para você despertar quem está dormindo o sono da morte.